Com a paz, dizer que para mim mais um dia aqui, né, está pelo convite da crise é um motivo de honra, né, a Deus, porque Deus me chamou, né, Deus nos chama para um propósito e nós precisamos cumprir o propósito, né, e graças a Deus por essa oportunidade, que é mais um tempo que nós temos para poder aprendermos da palavra, né, e vivermos da palavra. Que Deus continue abençoando esse projeto Mães e Filhos que Oram. Eu faço parte da Catedral da Família, juntamente com a Cris, uma das nossas pastoras Karine Rezende e Núbia Souza, né, que nos ensinam muito, que nos levam a viver mesmo o chamado, o propósito de Deus. E hoje eu estou aqui para ser usado, né, como servo. Que Deus possa fazer não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, nós estamos aqui para ouvir algo de Deus, porque nós somos dependentes de Deus, né? Nós necessitamos de Deus todos os dias. Ele é o que nos mantém vivos, o que nos mantém de pé. Independente da situação que nós vivemos, independente da forma que nós estamos, independente daquilo que nós estamos vivendo, das circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. Mas nós não olhamos para a circunstância, nós não olhamos para as pessoas, nós não olhamos para a situação. O nosso alvo sempre é Cristo. Então nós sabemos que isso é uma fase, isso é um processo, isso é um momento, mas o que Deus tem, a palavra de Deus, ela sempre prevalece, ela sempre vai prevalecer. Porque o Senhor disse, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, muitas das vezes nós olhamos e questionamos, Deus, mas o Senhor tem tanta promessa na minha vida, o Senhor falou tanto comigo, o Senhor me disse tantas coisas, e até hoje eu não tenho vivido. Mas eu queria que nessa manhã nós chegássemos assim ao questionamento de verdade. Deus, será que eu tenho corrido atrás da promessa? Será que eu tenho me posicionado diante da promessa? Porque muitas das vezes a gente vive de acordo com a promessa só. Eu tenho uma promessa. E eu fico assim, de braços cruzados. Às vezes eu fico esperando, não, Deus vai falar com alguém, Deus vai usar alguém, Deus vai fazer alguma coisa para que eu viva essa promessa. Mas eu muitas das vezes não tenho me posicionado para viver a promessa. Então, a partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu tomo a decisão, não, essa é uma promessa de Deus na minha vida. O que eu tenho que fazer para viver essa promessa? Então, se eu não posicionar diante da promessa, então eu não viverei a promessa. Mas eu não vou viver, não é porque Deus não é fiel, não é porque Deus não cumpre a sua palavra, mas é porque eu não corri atrás daquilo que Deus tem para minha vida. Eu não corri atrás da promessa. Então a promessa ela está de pé, mas eu preciso seguir a promessa. Não sei por que eu comecei assim, porque eu vou falar sobre outra coisa, mas glória a Deus, né? É Deus quem faz. Mas eu quero convidá-los a abrir a palavra em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Já vou falar sobre um tema que não é um tema novo, né? Todo mundo conhece. É sobre os dons espirituais. Eu já vou trazer um estudo basicamente sobre os dons. Que nós possamos meditar um pouco mais sobre os dons espirituais, né? Diz assim a palavra: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar.
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, hoje eu quero falar um pouco mais sobre os dons espirituais, né? Nós ouvimos muito na igreja hoje as pessoas dizerem assim: hoje nós já não vemos mais Deus curando, hoje nós não vemos mais Deus operando maravilhas, hoje não acontece mais aquilo que acontecia antes, hoje a gente já não vê isso, já não vê aquilo. Mas a gente fala muito e ouve muito falar sobre isso, mas as pessoas não falam sobre a entrega, sobre a busca pelos dons espirituais. Porque Deus, ele antes de subir, ele falou: eu subirei e vos deixarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele falou também que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Então, se Deus operava antes sinais e prodígios, maravilhas, curas, milagres, ele continua operando e ainda mais. Mas o problema não é Deus, porque Deus, ele não muda. A palavra de Deus diz que Deus, ele não muda. Não há nele sombra de variação alguma. Deus, ele não muda, a palavra de Deus não muda. Nós é que deixamos de buscar aquilo que precisamos buscar. Nós é que deixamos de correr atrás da promessa, de correr atrás daquilo que Deus tem para nós. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos somente com a nossa vida, somente com o trabalho, somente com a casa, somente com aquilo que para nós é suficiente no momento. Mas nós esquecemos que o principal na vida do crente é a palavra, é a entrega, é a busca a Deus. E como o Senhor disse, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos uma visão diferente da palavra. A palavra diz que primeiro tem que ser buscado o reino, mas nós primeiro buscamos o quê? Primeiro nós buscamos a nossa vida. Primeiro nós buscamos aquilo que para nós é mais proveitoso, aquilo que nós achamos que é mais proveitoso, aquilo que para nós vai ter mais. Não, se eu não trabalhar o suficiente, eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Eu não vou ter dinheiro suficiente para viver minha vida. Então, nós temos uma ideia distorcida daquilo que é a realidade. Porque a palavra de. Porque muitas das vezes nós imaginamos, não, eu tenho que fazer minha parte também. Eu tenho que fazer isso. Realmente, nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós temos que entender que o controle da nossa vida não está em nós. Não é pela força do nosso braço, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Deus faz através de nós. Deus, quando nós buscamos Ele primeiramente, Ele vai nos dar a direção daquilo que nós precisamos fazer. Mas não é no muito fazer, não é no muito trabalhar que as coisas vêm. Porque Deus é quem faz. Deus nos dá a direção, Deus nos leva para o propósito. Porque muitas das vezes nós trabalhamos muito, nós vivemos muito, mas nós não chegamos no propósito de Deus para nós. Por quê? Porque nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. E a mesma coisa são os dons espirituais. Nós não vemos muito mover dos dons espirituais, por quê? Porque nós não temos nos entregado o suficiente para viver os dons espirituais, para receber. Lá em João 20, 21, vai deixar uma passagem que Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, Jesus vai dizer o seguinte: eu fui enviado pelo Pai, então eu também vos enviarei. Então, vocês também serão enviados. Aquilo que eu fiz, vocês também farão. Então, nós somos um segmento de Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós seguimos a vontade de Cristo. Então, se Cristo fez, então nós, como seguidores, como diz a pastora na igreja, o talmidim, né? Aquele discípulo que está agarrado ao mestre, aquele que está colado ao mestre, como nós somos esse talmidim, esse discípulo, então nós vivemos aquilo que o mestre faz. Nós fazemos aquilo que o mestre nos ensina. E nós vemos também sobre o ministério de Cristo, lá em Atos 10, 38. Em Atos 10, 38, vai falar um pouco sobre o ministério de Cristo. Cristo, que é o nosso mestre, né, que é o nosso, aquele que nós seguimos. Lá em Atos 10, 38, diz assim, olha: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, aqui fala um pouco do ministério de Cristo. E começa dizendo que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Espírito, Deus, Jesus Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo. Então, aqui nós vemos a unção, o ministério de Cristo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo com poder, tá? E com poder para operar os sinais e maravilhas. Então, nós, como discípulos de Cristo, nós temos que seguir o ministério de Cristo. Nós também precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo para que nós possamos operar esses sinais e maravilhas, assim como o Senhor operou. Filipenses 2, do 5 ao 8, é uma passagem que eu amo muito. Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhanças de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui fala sobre a submissão de Cristo a Deus. Porque ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava aqui como para cumprir um propósito, para cumprir aquilo que o Pai lhe enviou para cumprir. Então ele se esvaziou das suas vontades, ele se esvaziou da sua soberania e falou: não, eu estou aqui como um filho. E como um filho eu preciso cumprir aquilo que o Pai me ordenou. Eu preciso obedecer o propósito do Pai. Então ele estava ali com o coração disposto a obedecer aquilo que o Pai lhe enviou para fazer. Tanto que Cristo, quando vai morrer, ele sente ali uma agonia, né? Ele sente ali um desespero da morte. E ele fala: Deus, Pai, né? Se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele continua dizendo: mas todavia, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Porque muitas das vezes nós questionamos: Jesus era Deus. Não, mas ali ele estava como um homem. E ele, como homem, ele nos mostrou que nós temos a capacidade de sermos submissos, de obedecermos à vontade de Deus. Então ele se submeteu. Ele falou: a minha vontade é que passe esse cálice, é que eu não tenha que morrer. É que eu não tenha que submeter a essa vontade. Mas não é a minha vontade que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer na minha vida é a vontade do meu Pai. Porque eu estou aqui não foi porque eu quis, não foi porque eu vim para poder mostrar para ninguém, mas eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai. Então, quando eu estou disposto a viver a vontade do Pai, mas para eu estar disposto a viver a vontade do Pai, eu preciso ser servo. E servo é aquele que está disponível. Servo é aquele que independe da situação, daquilo que ele tem que fazer, mas ele vai fazer. E ele vai fazer não é porque simplesmente ele é servo, mas é porque cabe a ele fazer aquilo. É porque ele está debaixo de uma promessa. É porque ele está debaixo de uma ordem e ele vai fazer. E nós, como servos de Deus, nós precisamos fazer, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter àquilo que Deus tem para nós. Só assim que nós iremos viver a promessa. Se Cristo não tivesse submetido à vontade do Pai, hoje nós não estaríamos aqui para poder contar, para poder falar dele, para poder viver as promessas dele. Por quê? Porque foi a submissão de Deus, a submissão de Jesus Cristo, que nos fez estarmos aqui hoje, que nos fez não sermos mais escravos do pecado, mas vivermos a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, nós podemos ter essa mesma experiência de Jesus. Nós podemos viver. Lá em João 14, 12, João 14, 12, ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós podemos ter as mesmas experiências de Cristo. Nós podemos viver o que Cristo viveu. Isso cabe a nós.
Cabe a nós buscarmos, cabe a nós nos posicionarmos a viver a promessa de Deus. E os dons espirituais, ele não é diferente. Nós podemos, sim, viver os dons espirituais, nós podemos ser aqueles que vai propagar os dons espirituais. Mas nós precisamos entender que não cabe somente a Deus, cabe a nós também. A nossa parte nós temos que fazer. Então vamos voltar lá em 1 Coríntios 12, onde nós lemos, e vamos falar algumas características, o que nós precisamos ter para viver esses dons espirituais. Então vamos lá. No versículo 1, ele começa dizendo a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos não conhecer, não saber sobre os dons espirituais, nos tornarmos ignorantes, nos tornarmos sem conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. Precisamos entender como funcionam os dons espirituais. Qual que é o propósito dos dons espirituais? O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer? Então, nós precisamos entender, compreender esses dons espirituais. Então, primeiro, nós precisamos entender também o funcionamento correto dos dons. Como que os dons funcionam? Para eu não ser ignorante, eu preciso entender como esses dons funcionam. Lá em 1 Coríntios 14, do 27 ao 30, Paulo vai continuar dizendo para a igreja de Corinto: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, nós precisamos entender como funciona. Nós precisamos entender como que eu vou ser usado nos dons, como que funciona, como que deve ser, como eu devo proceder. Então, Paulo ele vai alertando a igreja de Corinto. Vocês precisam entender. Quando um falar, o outro precisa se calar, porque Deus não opera no meio de confusão. Deus não opera no meio de bagunça. Nós temos um Deus que ele é certo, que ele é correto. Deus trabalha naquilo que está certo. Deus não age no meio de bagunça, porque o mundo é que traz bagunça, mas Deus não. Deus ele traz paz, ele traz coisas boas. Deus não age no meio de confusão. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo ser usado. Deus ele opera em nós, cada um da sua forma. Então Deus pode nos usar, mas Deus não precisa nos usar com bagunça, com confusão. Cada um vai ser usado de acordo com aquilo que Deus deseja. Então nós precisamos entender qual que é o momento, qual que é o tempo. Nós precisamos estarmos ligados no ambiente espiritual para discernir o que Deus quer fazer ali. Então nós precisamos estar ligados. Nós precisamos compreender. Deus, o que o Senhor quer de mim nesse momento? Qual que é a sua vontade agora? O que o Senhor quer? Eis-me aqui. Então, nós precisamos estar disponíveis, precisamos estar ali, mas precisamos entender como que funciona. Porque se nós não entendemos como que funciona, vai virar uma bagunça, vira uma confusão. Então, Paulo estava alertando a igreja, vocês precisam entender como funciona, como que Deus quer usar, como que Deus usa. Então, nós precisamos primeiro entender, para depois nos disponibilizarmos a ser usados. E também tem a parceria entre o Espírito Santo e o homem. 1 Coríntios 13, 9, ele vai dizer, olha, ele diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então tem essa parceria. Primeiro nós precisamos conhecer e depois nós precisamos profetizar. Primeiro eu conheço, depois eu uso o dom. Primeiro eu preciso conhecer. Primeiro eu preciso saber que dom é esse que o Senhor me deu. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo desse dom? De que forma que eu vou usar esse dom? Então quando eu conheço, então eu passo a agir. Então há uma parceria entre eu e entre o Espírito Santo, entre aquele que é usado pelos dons espirituais e Deus, o Espírito Santo de Deus. Também nós precisamos entender que o dom ele é passivo de erro. Lá em 1 Coríntios 14, 28, ele diz, eu já li agora, mas eu vou ler de novo para a gente compreender. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque se eu sou usado no dom de profecia,
e eu começo a falar em línguas, né? Porque quando eu falo em línguas para a igreja, então eu preciso falar e alguém precisa interpretar. Quando eu falo repetidas vezes, quando eu falo assim muitas vezes, eu preciso ter alguém que interprete. Então, se eu não tenho ninguém para interpretar esse dom, então a Bíblia diz o quê? Fique calado, fale consigo mesmo. Então, eu preciso entender que vai ter momentos em que eu não vou conseguir usar ali, mas eu preciso compreender que Deus vai me usar quando for necessário, quando for a hora certa. Ele vai me usar. Se Deus quiser falar, ele vai falar. Se Deus quiser falar com alguém, ele vai falar, ele vai usar. Eu não preciso querer ultrapassar a vontade de Deus, querer ultrapassar aquilo que Deus tem. Eu preciso compreender. Eu preciso compreender a palavra e viver. Porque não adianta eu ser usado por Deus e viver em desobediência com a vontade dele. Eu ser usado ali na igreja, mas eu estou em desobediência. Eu estou descumprindo aquilo que Deus me deixou. Então eu preciso compreender como que funciona. Eu preciso entender isso para que Deus possa operar em nós e através de nós. E eu também preciso entender que eu não posso desprezar os dons espirituais. Eu não posso desprezar. Não deve haver esse desprezo. Em 1 Tessalonicenses 5:20, ele vai dizer assim, olha, 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. Então, da mesma forma que eu sei que pode acontecer de eu ser usado e não ter alguém que interprete, ou de não ser possível ali naquele momento, mas eu também preciso entender que eu não posso desprezar os dons. Por isso que tem que ter essa ligação com o ambiente espiritual. Eu preciso ter essa ligação com o Pai. Deus, o que o Senhor quer de mim agora? O que eu preciso fazer agora? O Senhor quer me usar nesse momento? O Senhor quer falar com a igreja nesse momento? O Senhor quer falar com alguém nesse momento? Então, que o Senhor me dê um discernimento, que o Senhor me fale, que o Senhor esteja, me dê, abre a minha visão para que eu veja. Então, nós precisamos ter essa ligação com o ambiente espiritual. Porque muitas das vezes nós não vivemos aquilo que está sendo passado ali no ambiente espiritual, porque nós não estamos ligados com o Espírito, nós não estamos ligados ali no ambiente espiritual. Então, nós não vivemos aquilo que tem para fazer, aquilo que nós precisamos viver. Então, Deus, ele espera de nós isso, que nós tenhamos esse espírito ligado com a vontade dele, para que nós sejamos usados da forma que ele quer, da forma que ele deseja. Porque muitas das vezes nós ultrapassamos a vontade de Deus. Nós queremos, não, Deus me deu o dom e eu faço o que eu quero. Eu falo na hora que eu quero, eu faço o que eu quiser, mas não é assim que funciona. Nós precisamos compreender que Deus ele age de forma correta. Deus tem ali a sua forma de agir, então nós precisamos obedecer. Nós precisamos nos submeter, assim como Cristo submeteu. Nós precisamos nos submeter a essa vontade. E também nós precisamos interagir com o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa interação. Vamos lá, 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Tá? 1 Timóteo 4,14 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Não te faças negligente para o dom que há em ti. Ele está falando, olha, você tem um dom, então, olha, vai correr atrás desse dom. Vai viver esse dom, Timóteo. Não seja negligente com o dom que há em ti. Porque Deus te concedeu esse dom, então você tem que usar esse dom, você tem que viver. Porque o dom é dado para que haja edificação da igreja, para que haja edificação do corpo de Cristo. Então, nós não temos que ser negligentes com o dom de Deus. Então, Paulo estava alertando Timóteo, ele está falando, Timóteo, não seja negligente com o dom que é em ti. Se Deus te deu um dom, milita por ele, peleja por ele. Corra atrás desse dom. Estuda, procura saber como funciona esse dom, como que Deus usa esse dom, como que Deus quer falar, como que Deus quer fazer. Corra atrás dele, não seja negligente. Então, Paulo está alertando, assim como ele alertou Timóteo, nós estamos sendo alertados aqui também.
Que nós não venhamos ser negligentes com o dom que Deus nos deu. Porque cada um, Deus chamou para alguma coisa, como nós já lemos. Cada um, Deus deu alguma coisa. Mas eu não quero, não posso... Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o que que eu tenho? O que que Deus me deu? Então, se Deus me deu algo, porque cada um de nós temos algo. Cada um de nós, Deus nos deu algo. Deus nos fez com algo. Deus nos fez com um dom. Deus nos criou com um dom natural, né? Cada um de nós temos os dons naturais. Cada um temos tendência para alguma coisa. E Deus também nos dá os dons espirituais quando nós buscamos, quando nós desejamos. Então, o que que Deus tem nos dado? Então, vamos correr atrás. Vamos militar. Não vamos negligenciar o dom de Deus. Aquilo que Deus tem nos dado. 2 Timóteo 1, do 6 ao 7, também, ele vai continuar dizendo. 2 Timóteo 1, 6 ao 7. Ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então ele está falando, reaviva esse dom que há em ti. Porque Deus, ele não te deu um espírito de medo, de temor. Não, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Deus, eu não quero ser usado agora. Deus, não é o momento. Deus, não é aquilo. Não... Deus, eu tenho vergonha. Deus, eu tenho medo. Deus, é isso, é aquilo. Não, Paulo estava alertando Timóteo, falando, olha, reaviva. Reaviva esse dom que é em ti. Deus não te deu um dom para ficar parado. Deus não te deu um dom para você ficar sentado, para você ficar vendo as coisas acontecerem, para você ficar vendo a situação, mas Deus te deu um dom para que você use esse dom, para que esse dom seja manifesto por todos, para que todos vejam o poder de Deus através da sua vida. Porque o objetivo do dom não é me gloriar, mas é gloriar o nome de Deus. Então ele está falando, reaviva o dom que há em ti. Que esse dom seja reavivado nessa manhã nas nossas vidas. Que nós possamos reavivar o dom de Deus em nós. Que nós venhamos hoje orarmos diante de Deus e falarmos, Deus, o que que eu preciso fazer? Qual que é o posicionamento que eu preciso tomar nessa manhã? Para que esse dom que o Senhor tem na minha vida, para aquilo que o Senhor me chamou, para aquilo que o Senhor me escolheu, para que eu possa me levantar e ser usado de acordo com a tua vontade. Então, que nós venhamos reavivar esse dom nessa manhã. Nós venhamos realmente nos disponibilizarmos e falar, Deus, eu quero viver o teu chamado, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero viver só pensando na promessa, lembrando da promessa, mas eu quero viver a promessa. Eu quero chegar lá. Eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero só lembrar daquilo que o Senhor falou, mas eu quero lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu quero falar, Deus, eu quero viver, porque eu sou o teu discípulo, eu sou o teu tal mendim, eu sou o teu servo, eu estou agarrado contigo. Então, se eu sou teu discípulo, eu quero andar contigo, eu quero viver aquilo que o Senhor fez, eu quero fazer aquilo que o Senhor fez. Eu não quero somente ser a plateia, somente ser aquela multidão, mas eu quero ser aqueles 12, eu quero ser aqueles 3 que são mais próximos, que são mais íntimos, eu quero ser aqueles que estão próximos do Senhor, eu quero ser aqueles que estão disponíveis, que estão dispostos a viver o chamado, a viver o propósito, a viver o dom que o Senhor me entregou. Então, que nessa manhã nós possamos ser esses que viverão, que reavivarão esse dom de Deus que há em nós. Porque nós somos usados por Deus, nós fomos chamados por Deus como igreja, para expandir o nome do Senhor nessa terra. Então, que nós venhamos reavivar esse dom hoje, nessa manhã. Que nós possamos que haja em nós esse sede, esse anseio por esses dons espirituais, por reavivar, por ser usado, aquele que ainda não tem, que haja essa vontade, esse desejo de ser usado pelos dons espirituais, né? Nós possamos ser usados mesmo. E como que eu me movo nos dons espirituais? É mover. Simples. A palavra de Deus não é complicada, nós é complicamos. Como que eu movo através dos dons espirituais? Se Deus me deu um dom de cura, eu vou orar por cura. Eu vou começar a orar por cura. Todas as minhas orações eu vou falar, Deus, cura fulano, cura aquele que está enfermo, cura aquele que necessita. Deus, cura minha família, cura minha casa. Então eu vou me mover nos dons e a partir do momento que eu estou movendo, que eu estou fazendo, Deus vai me direcionando. Deus vai me levando a viver realmente aquilo que Ele quer para mim, realmente o meu chamado. Né? Então, eu preciso me mover. 1 Coríntios 14, 31, ele vai falar. 1 Coríntios 14, 31, Paulo continua dizendo.
Ó, ele diz assim: porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, o que ele está falando aqui? Quando você pratica, ele falou, todos podem profetizar um após o outro, para vocês aprenderem e serem consolados. Então, quando eu me movo nos dons, eu aprendo como eu uso os dons. E, ao mesmo tempo, nós temos o consolo, nós temos a resposta. Então, nós recebemos algo de Deus. Então, eu só consigo mover nos dons. Movendo, fazendo, praticando, sendo acompanhado, tendo alguém ali que me acompanhe, que me direcione. E tendo, além de tudo isso, Deus. Então, eu preciso ter Deus como a minha base. Ter Deus ali. Deus, eu não sei o que o Senhor quer, mas me direciona. Me leva a viver no meu chamado. Me leva. Me leva a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver o chamado do outro. Eu não quero viver aquilo que o outro vive. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o meu chamado. Porque eu estou nessa terra com um propósito. E eu preciso entender o meu propósito. Porque quando eu não entendo o meu propósito, eu vivo o propósito dos outros. Então, o propósito dos outros é a minha vida. Não é a minha vida que eu estou a viver. Eu vivo aquilo que o outro vive. Mas que nessa manhã nós possamos realmente falar, Deus, eu quero viver o meu propósito. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor me direcionou, eu quero viver. Eu não quero viver o propósito do outro. Não quero viver aquilo que o Senhor tem para o outro, porque aquilo que o Senhor tem para o outro é dele, não é meu. Mas eu quero viver aquilo que é meu, aquilo que o Senhor quer para mim. Qual que é o meu chamado? O que eu preciso fazer? Que vidas que eu preciso ganhar? Aonde que o Senhor quer me levar? Então, me direciona, me leva. Então, nós precisamos, nessa manhã, realmente viver isso. E nós precisamos entender que os dons são simples. Não é uma coisa de sete cabeças, não é um bicho de sete cabeças. Os dons são uma coisa simples. Ele começa dizendo ali no versículo 2 e 3 de 1 Coríntios 12, e ele fala: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Se alguém amaldiçoa Jesus, não fala pelo Espírito de Deus. E da mesma forma, se alguém diz Senhor Jesus, só pode ser pelo Espírito. Só pode ser pelo Espírito. Então, os dons espirituais não é uma coisa complicada. Se nós somos usados, não tem como eu ser usado pelo Espírito Santo de Deus e amaldiçoar Jesus. Não tem como. Da mesma forma, não tem como eu não ser usado pelo Espírito e falar Senhor Jesus. Por quê? Nós precisamos entender isso. Porque muitas das vezes há confusões, há bagunças. Por quê? Porque não é Deus que está fazendo ali. Às vezes não é o momento, não é a situação. Então nós precisamos compreender isso. Deus age nas pequenas coisas, nas simples coisas. Às vezes a gente quer, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil, é tudo muita coisa, mas não é. A palavra de Deus é simples. Nós é que às vezes queremos colocar coisas que não tem, coisas que não existem. Mas os dons são simples. Deus deixou claro tudo. E os dons, gente, nós precisamos entender que o objetivo deles é proclamar o senhorio de Jesus, tá? É proclamar. Então, o que ele vai dizer? Senhor Jesus. Quem é usado pelos dons fala um Senhor Jesus. Por quê? Porque o objetivo é falar o nome de Jesus. É que o nome de Jesus seja engrandecido. O objetivo não é ostentar, não é dizer eu sou usado pelo dom, eu tenho o dom, mas é realmente viver, realmente falar, Deus, eu quero ser usado, não para a glória do meu nome, porque eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um servo, mas o Senhor é tudo. O Senhor é aquele que tem a direção, que tem o controle. O Senhor é aquele que merece honra, glória, exaltação, através dos dons, através daquilo que o Senhor está usando na minha vida. Que eu possa glorificar o teu nome. Que o objetivo maior seja para a honra, glória do teu nome. Que eu conheça mesmo, que eu esteja aprofundado mesmo no dom que o Senhor me deu, que eu me aprofunde mesmo naquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas que não seja para mostrar que eu sei,
para mostrar que eu fiz, que eu estudei, mas para mostrar que o Senhor é aquele que opera através de mim, porque independe daquilo que eu faça, independe do meu braço, independe da força do meu braço. Porque por mais forte que eu seja, se eu não tiver a presença de Deus, eu não tenho nada. Então não sou eu que faço, não é eu que direciono, mas é o Senhor quem faz. Porque se não for o Senhor, oh Jesus, se o Senhor não estiver comigo, eu nem vou, nem vale a pena. Então que nós possamos entender que o dom não é para nos ostentarmos, para dizer eu sou usado pelo dom espiritual, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de profecia, eu não sei o quê. Não, mas é para falar, Deus, pela misericórdia, me chamou e eu estou disponível para fazer aquilo que ele tem para fazer. Se Deus me chamou para curar, então eu vou usar o dom que Deus me deu, eu vou curar. Eu vou curar as pessoas que precisam ser curadas, eu vou mostrar o poder de Deus, eu vou falar que Deus ainda cura, que Deus é o mesmo, que Deus não muda, que Deus é imutável. É uma das características de Deus. Deus é imutável. Ele não muda. Quem tem mudado sou eu que tenho deixado de viver o que Deus tem para mim. Eu que tenho deixado o mundo consumir aquilo que Deus tem para mim. Então, nesse momento, nessa manhã, eu me posiciono e falo, Deus, eu vou ser usado sim. Eu vou ser usado sim. Não é o que o mundo diz que eu tenho que fazer, mas é o que o Senhor diz que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Porque quando nós somos guiados pelo mundo, quando nós somos guiados pelas pessoas, as pessoas querem dizer o que eu devo ou não fazer, mas eu não sou guiado pelo mundo, eu não sou guiado pelo que as pessoas dizem, eu sou guiado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu devo ser usado sim, que eu tenho que proclamar o nome dele sim, então eu vou viver. Então eu vou viver as promessas de Deus, eu vou viver o propósito de Deus. Então que nessa manhã, né, eu ainda tenho muitas coisas para falar, mas não vai dar tempo, mas o que eu quero que vocês compreendem nessa manhã e que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã é que nós podemos sim ser usados. Basta desejarmos, basta buscarmos a Deus. Tá? Eu quero concluir dizendo aqui, ó, que os dons eles são alcançados através de várias formas. Nós precisamos orar especificamente por duas formas delas. Primeiro, eu tenho que estar aberto e receptivo ao fluir do Espírito Santo. E segundo, eu preciso, né, aberto, né, desejando mesmo, buscando, Senhor, eu quero ser usado nos dons espirituais, porque o Senhor deixou os dons para nós sermos usados. Então, que nós venhamos orar falando, Deus, eu desejo, eu quero ser usado nos dons espirituais. E segundo, buscar mesmo, correr atrás. Deus, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. O Senhor disse que nos batizaria com o Espírito Santo. Então, eu sou essa igreja. Eu faço parte dessa promessa. Então, eu quero ser batizado. Eu quero ser usado. Da mesma forma com os dons espirituais. Deus, se o Senhor deixou os dons espirituais para a sua igreja, o Senhor deixou para que nós venhamos expandir o teu reino, expandir o teu nome, para edificar a tua casa, edificar a tua igreja. Então, eu quero ser usado. Então, que nessa manhã nós venhamos orar para que Deus nos use em prol dos dons espirituais, para que Deus nos levante nessa nação, para que o Senhor nos levante nessa geração, para que não fique somente no passado aquilo que Deus fez, que não fique somente no passado, mas que nós vivamos hoje, que a nossa geração futura possa viver as promessas de Deus, porque tudo que está na Bíblia é uma promessa. Então, se é uma promessa, ela é direcionada para nós que somos igreja, para nós que somos filhos de Deus. Então, nós temos que viver, nós precisamos viver isso. Porque o nosso objetivo como igreja é viver as promessas de Deus. Que o Senhor nos chamou para levar. O Senhor disse o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós não fomos chamados só para estar na igreja, para estar no templo, mas é para levar o nome de Deus por onde nós formos. E quando nós somos usados nos dons espirituais, nós temos mais ousadia, nós temos mais autoridade para fluir no nome de Deus. Se chega alguém no seu trabalho que não é cristão, está com algum problema de saúde, está com algo que a medicina não consegue, então você vai lá e ora, porque você tem o dom, porque você é usado por Deus, e Deus opera naquela pessoa, e aquela pessoa é salva, aquela pessoa aceita Jesus e leva a sua família, leva a sua casa, leva a sua geração. Então nós temos essa responsabilidade. Nós somos essa igreja que vai levar o nome do Senhor, que vai expandir o nome do Senhor.
Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para nós, para cada um de nós, que nós possamos realmente entendermos qual que é o propósito de Deus para nós. Que nós possamos dizer, Senhor, eu quero viver essa promessa, eu quero viver esse propósito do Senhor. Vou só fazer uma oração, tá bem? Para a gente finalizar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, Pai. Deus, muito obrigado, porque em meio, meu Pai, a muitos, o Senhor me escolheu, Deus, para trazer a sua palavra. Deus, não é por quem eu sou, Deus, não é, Pai, porque eu faço, porque eu não sou nada, Pai. O Senhor me arrancou, Deus, do lamaçal do pecado, o Senhor me tirou da cinza, o Senhor me tirou, Deus, daquilo, meu Pai, que era mal aos teus olhos, o Senhor me trouxe, Deus, para viver a tua vontade, para viver o teu chamado. Deus, então eu estou neste momento dizendo, Deus, eis-me aqui, Senhor, para o teu propósito, eis-me aqui, Deus, para o teu chamado. Deus, que nós sejamos, Pai, esses que iremos viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós não sejamos esses que irá ver somente o Senhor fazer, mas que nós sejamos esses que vão se levantar e vão dizer, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, nessa manhã, nós nos disponibilizamos a sermos usados cada vez mais por Ti. Deus, que essa palavra, Deus, ela venha alcançar cada coração. Que nós possamos, meu Pai, meditar nessa palavra, viver essa palavra. Deus, não somente ouvir, mas plantar no nosso coração e regá-la com a Tua palavra. Regá-la todos os dias, todas as manhãs. Nos ajuda, nos direciona. Nós queremos Te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Cris. Deus abençoe.